Olha, hoje o nosso tema, na verdade, a gente colocou dois temas, se for ver, né? Deveria ter posto um só, né, Eleni? Que chama É Meu porque, INSS e o CNIS. O porque meu os dois temas, né, são muita coisa para falar, né? Mas a muita gente vai falar as coisa. coisas mais importantes, né, Silvia? Na verdade, a gente que está na área, trabalha com o meu INSS, é muito automático. Mas eu estou sempre auxiliando pessoas a fazer o meu INSS. Por quê? Esse atendimento que eu faço à distância, a gente precisa do meu INSS e o cliente não vem até o escritório. Então, eu tenho que ter muita paciência e orientar mesmo. Olha, como você entra no meu INSS, mas o crucial é a senha, Eleni. A senha. Sim, Porque a pessoa, às vezes, por uma divergência de CPF ou qualquer coisa lá dentro do INSS, ela não consegue a senha logo no começo. E antes tinha o INSS para a pessoa estar indo lá pegar uma senha provisória. Agora, com o sim. INSS fechado, aí o que aconteceu? O que eu percebi? Que o INSS começou a colocar mais opções na hora que você está fazendo para dar menos, para não dar o problema com a senha. Então, eu percebi que com o tempo eu tive menos problema com senha do que antigamente. Então, você olha assim, como o INSS se adapta bem, né? Porque ele deve ter tido tanta reclamação que ele arrumou uma forma no sistema dele que organizou essa parte da senha. Então, hoje eu tenho ainda clientes que têm divergência de CPF que até hoje não conseguiu acertar a senha. E uma outra coisa que eu Entendi. percebi também quando faz o cadastro, que ele tá mais difícil assim. Nem sempre lhe dá a opção de você fazer pelo questionário da carteira de trabalho, pelos vínculos. Que daí a pessoa tem a carteira de trabalho, ela consegue criar a senha. Pede opção ou pelo banco, né? Uma das opções de banco, ou por e-mail. Se a pessoa tem o e-mail cadastrado errado, lá já não vai dar certo. Se ela não está Já, o e-mail atualizado ou o telefone dela para receber um SMS está desatualizado, ela também não vai conseguir. às vezes Então, coloca um e-mail de uma pessoa que não conhece, né? é, E aí como que vai receber a mensagem? é Por isso muito tem que ser importante estar colocando um e-mail ou telefone de alguém confiável da família. próximo, né? Porque quando precisa, como que a gente fala, precisa refazer a senha, é o meio mais fácil, porque do que você ficar lá respondendo perguntas, ou muitas vezes não tem essa opção. Mas o meu INSS, ele serve praticamente para tudo. Então, você entra, você faz o cadastro, você tem as condições de ver tempo de contribuição, né? De simular o tempo de contribuição da pessoa, apesar de a maioria dos advogados não usar apenas esse meio de para conferir realmente a pessoa tem ou não. Principalmente agora com a reforma, não tem todas as regras de transições aqui na simulação. Tempo especial, muita gente tem tempo de aposentar antes da reforma. Então, isso aqui já ficou desatualizado. Você tem que fazer, muitas vezes, com um profissional para poder ver corretamente, né? Que nem eu sou aposentadoria especial. Se eu fosse fazer hoje, eu não teria essa opção aqui, né? Então, eu já teria que procurar alguém para ajudar. E a melhor forma de você fazer uma contagem, acho que a gente já falou sobre o planejamento, né, Eleni? Em alguma Não, live? ainda não. Não. Não, É, não, é uma, é não. uma, é bem importante, né, falar sobre o planejamento, porque a pessoa entra aqui no meu INSS, depois que ela conseguiu cadastrar, ela vai ver que tem a parte de simulador. Mas, Ô, um Silvia, exemplo meu, eu abri o meu aqui só para eu ver como que estava. Eu já tenho 25 anos de tempo de contribuição. Aqui no INSS está mostrando que eu tenho 13 anos. Cadê o resto? Né? então, fala para as pessoas aí, Silvia, o que que elas precisam, mãos, quando ela vai fazer o cadastro, junto ao Como INSS faz o digital. cadastro? Se ela mesma for fazer, ela só precisa do CPF dela, né? Responder umas perguntas básicas da vida dela, nome da mãe, data de nascimento, e depois
ela vai ter que validar com as perguntas do tempo que ela foi trabalhador. Então, quando foi o último vínculo de emprego dela, quando ela entrou no último vínculo ou quando ela saiu do último vínculo, se ela já teve algum benefício, se ela já trabalhou em algumas empresas, o INSS dá a opção de empresa. Muitas vezes, uma das empresas que ela trabalhou na vida dela está ali nessas opções. Às vezes não, aí você pula. Então, ela é assim, geralmente essas perguntas sempre batem. Daí a pessoa Então é cria bom assim. ter a carteira de trabalho também em mãos, né? A carteira é importante, porque por incrível que pareça, tem gente que esquece. Principalmente data de entrada e de saída. Né? A gente não lembra essa. Sim. Às vezes você lembra um pouco o ano, mas sempre eu percebo que as pessoas ficam um pouco perdidas assim, no ano. Mas o meu INSS, ele tem tudo que você imaginar, assim, desde para você fazer um agendamento de aposentadoria, você fazer uma solicitação de documento. A gente trabalha muito com documentos antigos, assim, né? A gente faz revisão, né, Eleni? Então, para você, Sim. as revisões, você precisa da cópia do processo. Então, essa cópia está aqui dentro. Às vezes é processo mais antigo, a pessoa aposentou, sei lá, antes de 2000 e... O que eu tenho orientado também, quando a pessoa já tem o cadastro, sempre deixar atualizado endereço, telefone, porque no caso de receber qualquer cartinha do INSS, se ela não tiver atualizada, né, porque ela pode atualizar É, pelo digital, ela não vai ficar sabendo, ela não né, vai do que ficar ela, sabendo. o INSS está pedindo alguma coisa para ela, principalmente prova de vida, né? Hoje eu acho que o principal mesmo é o e-mail e o telefone, porque o INSS sempre que dá alguma movimentação, ele avisa por um desses dois meios, ou se não avisar pelos dois, né? E realmente a carta Sim, é importante, a carta de concessão, ela chega em casa. Acho que é um dos documentos que chega em casa, a carta de concessão, né? Apesar de você também conseguir tirar sim. ela pelo meu INSS. E o meu INSS, ele existe aplicativo e você entra pelo site. O aplicativo é mais simples ainda, você baixa no celular, você consegue acessar ele de onde você estiver. E às vezes o site está instável e o aplicativo não. Muitas vezes a gente faz pelo aplicativo aqui também, viu, Leni? É aqui também. Você tem aí? Eles perguntar, tem várias perguntas aqui, eu selecionei que o pessoal fizeram, mas se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar também que a gente responde. As pessoas perguntaram assim, doutor, o que significa quinis? Ah, e tem um detalhe, o quinis, tem gente, pra gente é fácil falar quinis, né? Mas a pessoa não Sim, fala, é CNIS, é CNS, ninguém sabe o que é o quinis. Na é, verdade, é a sigla do Cadastro Nacional de Informações Sociais. A gente fala quinis, para ser mais fácil. é isso mesmo. Ô Silvia, eles também perguntaram aonde que eles podem obter o quinis deles. Ah, o CNIS ele está no meu INSS, é um documento muito importante, tanto que ele tem um ícone aqui apenas para ele, né? Tem vários ícones, e aqui bem no início você acha. Ah, e aqui no meu INSS está CNIS entre parênteses e extrato previdenciário entre parênteses CNIS. Então, ele é um documento muito importante mesmo, tanto que ele fica bem na vista. E o que possui, doutora Silvia, de tão importante no quinis aí para as pessoas estarem né? Porque muita gente Então, nem sabe desse é, documento, né? Muito importante aí na vida de todos os trabalhadores, principalmente quem trabalha com carteira assinada, né? é, Trabalhador individual, autônomo, né? Então, toda, fala um toda pouquinho aí para vida, eles, doutora Silvia. toda a vida de trabalho da pessoa está nesse quinis. Mas tem, assim, logo que você imprime ele, você já vê você confere se está seu nome completo, se está o nome da mãe, tem o número, o NIT que a gente fala que é o número de identificação do trabalhador, tá nele. Às vezes a pessoa tem mais de um NIT, então às vezes ela pode ter mais de um quinis, né? Sim. Então, acontecia muito da gente ir no INSS e pedir para fazer um NIT só. Que a pessoa Unificar abriu os um carnê, dois, né?
abria uma carteira de trabalho, depois abria outra com outro NIT e abria outra. Eu já cheguei a pegar cliente com 5, 6 NIT diferentes. Aí você ia lá acertar isso daí. Aí Isso é tem muito comum, viu? Da pessoa ter mais de um NIT. mais de um NIT. E E aí, ela na tem, hora de. o CNIS, ele tem uma sequência, né? Desde a primeiro vínculo e vai descendo. Os vínculos, eles também têm, geralmente, o CNPJ da empresa que a pessoa trabalhou, ou não, se foi facultativo, né? Ou foi contribuinte individual. Então, você tem que observar, sim. E, geralmente, o NIS tem o CNIS completo, que vem até os salários de contribuição. E é importante esse CNIS completo para o advogado, porque ele faz o planejamento e ele consegue achar até a gente fala que é um salário bem próximo que ele vai receber na época. Então, você joga numa planilha e você descobre, assim, quando ela vai receber, se ela aposentar hoje, se ela aposentar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, o CNIS, ele é muito importante. A gente fala que a gente importa ele do site, mas mesmo assim, é bom você estar olhando se realmente está todas as contribuições lá, né? Se tiver faltando contribuições, se você vê que trabalhou na época, tem como estar consertando, pedir para o INSS estar considerando o que não está ali, né? Mas isso geralmente é feito tudo na aposentadoria, né, Leni? O INSS não costuma aceitar você estar indo lá antes para acertar. Mas O que eu vejo assim, que falar para as pessoas que é muito importante, né? Tem que guardar a carteira de trabalho bem guardada, porque o que acontece? Que eu tenho visto nas aposentadorias que eu tenho pego no escritório. Tem muito CNIS que não tem a data fim. Porque no CNIS ele vai falar o início e o fim que a pessoa trabalhou naquela empresa, né? Então, tem muitos CNIS, Silvia, que eu tenho pego no escritório para fazer os cálculos e que não tem a data fim. Aí, se a pessoa não tem a carteira de trabalho, ela não lembra, fica difícil, né? e se Acaba ela sendo tem, e prejudicando. mesmo que ela tenha carteira de trabalho, e lá na carteira de trabalho não tem data fim, o INSS não considera. Aí você tem que entrar muitas vezes com processo na justiça. Aí tem um caso interessante, eu vou ter uma audiência agora, Eleni, no começo de outubro, que não tem data fim na carteira, e a minha sorte, por estar tendo audiência virtual, que a empregadora não é aqui da minha cidade, ela é do Piauí. Ela vai conseguir ser testemunha lá no mesmo dia, juntinho, não precisa nem de carta precatória, para poder falar que, né, que realmente ela foi empregada e que ela, na época, não se atentou e não colocou a data final. Então, é muito importante, gente. O processo acaba demorando por um detalhinho. E se a pessoa sai do emprego, já vê que está faltando isso daí, correto ela já voltar na empresa e já falar, vamos acertar porque vai dar problema no futuro. Tem que Principalmente andar com se o o CNIS. INSS não se o vínculo, se o valor faltou no INSS, aí sim piora a situação. Ô, Silvia, teve uma pergunta também que eu recebi no particular, né? Porque no CNIS que, que afastar, então fica tudo registrado no CNIS da pessoa, né? E a pessoa perguntou assim, doutora, essa parte que eu fiquei afastada, né, que consta aqui no meu CNIS, conta como tempo de contribuição? Ela conta, hoje ela sempre contou, né? Daí, por exemplo, a pessoa ficou afastada. Quando ela volta, se ela está empregada, o empregador volta, continua a pagar para ela, né? Agora, se ela tá paga por conta, a partir do momento que acessou o auxílio-doença, ou o benefício que ela estava, ela tem que voltar a pagar para. Isso daí também pode ser outra aula, né, Lili? Que Sim, é sim. bem extensa essa parte da carência, né? Não, essa aí não pode nem entrar, porque sobre carência tem que ser um tema próprio, é muita coisa para falar. Mas o CNIS e o meu INSS hoje está bem fácil de fazer, de ter acesso, porque qualquer pessoa tem um aplicativo, um site, né? Então, mas e por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe
que existe essa funcionalidade aqui do INSS, que você faz praticamente tudo pelo meu INSS. Só tenho que ver se está tudo certinho mesmo antes de pedir uma aposentadoria, olhar o CNIS, ver se não está faltando um vínculo, para não ter problema, né? E se caso está faltando, na hora da aposentadoria, pedir a complementação para não. É porque o que eu tenho visto também, Silvia, não sei se você pegou algum caso assim. Às vezes está na carteira de trabalho da pessoa que ela trabalhou e não consta no CNIS. Então, a pessoa tem que ficar muito atenta a isso. Por isso que eu oriento, porque tem muita gente, Silvia, infelizmente ainda, hoje eu vejo que as pessoas falam, não, é fácil, eu vou no INSS e dou entrada na minha aposentadoria. Eu peguei um caso de uma revisão esses dias que eu consegui dobrar o benefício da pessoa. O que aconteceu? Eu fui ver na carteira de trabalho dele e o CNIS, estava na carteira e não constava no CNIS um período dele trabalhado, onde ele tinha trabalhado com salário alto. Então, ele recebia hoje 1.500 e pouco, ele passou a receber mais de 3.000 reais. Fora a diferença dos últimos 5 anos atrasados. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, que procure sempre um advogado de sua confiança, uma pessoa de confiança da pessoa que trabalhe com benefício previdenciário, né? Porque hoje, com as mudanças da lei, principalmente agora no período da pandemia, teve tanta mudança que eu falo assim que a aposentadoria, o direito previdenciário não é para qualquer um mais, tudo e sabe, porque é de cada tipo de aposentadoria, né? Então, assim, às vezes a pessoa deixa de pagar um pouquinho para ver a aposentadoria dela, até um planejamento, igual você falou, porque a aposentadoria é para o resto da vida da pessoa. É pro resto da vida. Então, a pessoa tem que ter consciência, né, de estar, porque a pessoa trabalha a vida toda e na hora de aposentar, ela vai aposentar de qualquer jeito. É E, verdade. e E aí depois a fala-se gente sabe que para consertar é muito difícil. Para você, tudo bem, você pode entrar com uma revisão, mas de repente não estava na época dela aposentar, ela podia ter esperado um pouco, né? Então, se ela se planejar, ela pelo menos não corre esse risco. Ah, tudo bem, você pode não sacar o dinheiro, não receber, só que você teve um estresse, um desgaste, né? Então, que já faça certinho desde o começo, né? olha, porque a diferença, às vezes, se a pessoa trabalhando, às vezes, um mês a mais, Um mês a mais. antes de aposentar, muda muito o valor da pessoa. É Só a verdade? gente que mexe com isso diariamente, a gente sabe. Nossa, tem pessoas que eu vejo assim, dá vontade de chorar, que dá dó da pessoa. Mas aí, às vezes, já passou. A maioria do planejamento que a gente faz aqui tem erro, tem que ter conserto. Tem Muitas muita vezes é uma revisão. contribuição que você faz lá, são mais 6 meses, mas compensa muito para a pessoa estar pagando esse atrasado. E às vezes ela esquece, né? Então a gente vê lá e fala, nossa, mas por que você não contribui isso? Ah, não sei o que aconteceu na época, não tinha dinheiro, mas eu posso estar pagando? Lógico, se o senhor pagar, pode aumentar tanto a aposentadoria, então a pessoa fica feliz, né?